Gente, boa tarde. Eu agradeço a casa por me receber, né? É sempre muito bom a gente ter a possibilidade de compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sente, com amigos de ideal, né? Vocês me imaginam como é, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade agitada, a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita que a gente tanto ama. E são poucos os espaços que a gente pode conversar sobre isso, né? Então, poder, né, no final de semana, estar entre amigos, queridos, e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho pensado, do que eu tenho vivido, é uma oportunidade grandiosa. Eu agradeço isso. Bom, hoje eu escolhi para a gente conversar, para a gente conversar mesmo, né? Na verdade, eu gostaria que a gente estivesse em roda, ia ser ótimo, né? Eu escolhi o capítulo 14, que fala honrai vosso pai e a vossa mãe, porque aqui tem uma frase que me fala muito perto, que é no item 9 desse capítulo, que os Espíritos dizem assim: de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o nosso coração. E a gente sabe que essas provas duras que afetam o nosso coração estão na nossa família, né? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre a família, porque a gente precisa também olhar nossa família com outros olhos, e quem sabe hoje eu possa mostrar para vocês um pouco disso. Então, esse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, me chama muita atenção também, porque Jesus, quando diz isso para a gente, e que está nos mandamentos também, não está dizendo que a gente tem que amar o pai e a mãe, é honrar. Então, honrar é uma palavra que tem outro significado diferente da gente dizer que a gente é obrigado a amar. Respeitar. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não existe ordem no nosso coração. O nosso coração, ele elege sem que a gente tenha poder racional sobre isso. A gente pode reprimir um sentimento, a gente pode dar vazão para um sentimento, mas a gente não tem como decidir aonde o nosso sentimento vai se impulsionar, vai se dirigir. Então, quando nesse capítulo diz honrai o vosso pai e a vossa mãe, diz de algo que é possível para a gente. Se não é possível para a gente amar ainda, que eu imagino que nos próximos mundos que a gente vai habitar, amar vai ser naturalíssimo, super tranquilo para a gente. Mas aqui na Terra, essa citação de Chico Xavier, do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, amar ainda é uma meta para a gente. E a vida na Terra é o exercício, é o aprendizado do amor. Uma das finalidades, inclusive, da encarnação é a gente aprender a amar. Então, o que seria a gente honrar nosso pai e nossa mãe? Então, vamos ver se eu consigo trazer para vocês. É um capítulo curtinho. Eu queria começar pelo meio dele, que fala sobre a diferença entre o nosso parentesco corporal, consanguíneo, e o nosso parentesco espiritual. Se a gente compreender bem esse item, a gente vai entender por que é complicado a gente conviver em família, né? Eu acho que a gente tem o sonho de que na nossa família possa um dia ser harmônico conviver. Mas não é a nossa realidade, pelo menos na grande maioria das famílias, que a convivência seja harmônica. É na família que reencarnam os nossos companheiros de aprendizado. Se a gente pensar a família como um ambiente de escola educativo, a gente não escolhe quem vai sentar no banco do lado da escola, né? E na família é mais ou menos assim, a gente escolhe mais ou menos. A gente escolhe no sentido de que não é que a gente chega no plano espiritual e vai dizer: esse eu quero com minha família, aquele também quero aquele lá, aquele lourinho, aquele moreninho. Não é bem assim a escolha, né? O planejamento familiar,
ele vai conjugar duas coisas: o que é necessário para o nosso crescimento e o que a gente já merece, né? Então, juntando essas duas dimensões, compondo essas duas dimensões, nasce a nossa família. Então, no nosso ambiente doméstico estão aquelas pessoas às quais a gente já merece a companhia, seja por ela ou por nós, né? Pelas virtudes que a gente já alcançou, e encarna nessa família aqueles espíritos aos quais é necessário para o meu crescimento conviver. E por que na família e não no ambiente de trabalho, ou vizinho, ou assim por diante? Porque na família, até aquela encarnação terminar, essa convivência ela se torna obrigatória. Mesmo quando eu escolho morar longe da minha família, eu não deixo de ser filho, irmão, pai ou mãe daquelas pessoas. Então, essa convivência, aspas, obrigatória, aspas, escolhida, que vai compor a minha encarnação toda, até a gente desencarnar, é uma família temporária, necessária e meritória. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o necessário, né? Por que é necessário? Necessário porque cada encarnação que a gente chega para começar, ela é a continuação da anterior. Então, com aquelas pessoas, eu preciso reparar algumas coisas que não deu para eu ajeitar na encarnação anterior. Não quer dizer que isso seja punitivo, porque a educação que Deus oferece para a gente ela não é punitiva. Não faria sentido que Deus nos educasse pela punição, né? Ontem eu estava conversando no trabalho que a gente fez lá na federação, se até a pedagogia, né, moderna não trabalha mais com punição, como que Deus nos educaria através da punição? Então a gente precisa desarmar um pouco essa ideia que a gente está pagando dívidas, porque não é um sistema de pagar que a gente vai entender a justiça divina. Pelo contrário, a justiça divina tem por finalidade a educação do espírito, e tudo que for necessário para a educação do espírito há de ser feito por Deus a nosso favor. Então, nascer numa família em que há espíritos que eu tenho ainda diferenças é necessário para o meu amadurecimento. Então eu vou aprender com essa família uma maneira de me relacionar melhor. Inclusive, esse é um dos argumentos que eu uso com a minha filha quando ela está muito difícil. Ela tem pouca paciência, uma intolerância muito grande com as diferenças. Então, quando a raiva dela passa, você com ela, minha filha, a gente precisa acertar os ponteiros aqui, vamos conversar um pouquinho. Mãe, isso que você vai dizer, eu vou embora agora ou daqui a pouco? Eu digo para ela, você quer daqui a pouco? Não, daqui a pouco você vai, primeiro você escuta só um pouquinho. Eu vou conversar com você por minha causa, minha filha. Mas por sua causa, mulher, por minha causa. Porque eu tenho, segundo o Evangelho, eu tenho que desencarnar com você um pouquinho melhor do que você chegou. Está dito lá no Evangelho que será perguntado para mim o que foi que eu fiz com essa filha que eu acolhi da minha família. Eu não posso devolver você para o espiritual do mesmo jeito que você chegou. Então, você tem que me aturar um pouquinho, conversar um pouquinho, depois você vai. E aí, assim, de pouquinho em pouquinho, ela já tem conseguido me escutar um pouquinho mais, assim. Antes era 5 minutos, depois passou para 8, já estamos em 15 minutos, né? Eu tenho um sonho de consumo, que esses 15 minutos possam passar para horas e quem sabe um dia e assim por diante, né? Você sabe que em casa de ferreiro, espírito de pau. Quanto mais a gente é trabalhador espírita, menos os nossos filhos querem participar das atividades doutrinárias. É interessante isso. Ontem também estava conversando com uns amigos que ela teve um namorado, que o namorado frequentava nossa casa espírita, nosso grupo de estudo, nosso culto lá, e ela ia arrastada por ele, né? Coisa muito interessante. Então, é assim, né, que vai chegando. A gente vai conseguir. Bom, a vida que a gente recebe quando encarna, claro que a gente deve primeiramente a Deus. Ninguém encarna porque quer, isso a gente precisa arrumar. A gente não encarna quando a gente quer e como a gente quer, né? Para a gente encarnar, precisa haver condições reencarnatórias para isso. Condições
magnéticas, condições vibratórias, condições afetivas para isso. Não é tão simples assim a gente conseguir um pai e uma mãe para encarnar, não é? Se numa encarnação a gente lesou muitos afetos, para a gente conseguir um pai e uma mãe, a gente vai ter que suar um cadinho, né? Então, é importante você ter isso no seu coração, assim. Essa encarnação é uma conquista sua. Se você conseguiu encarnar, isso é uma conquista, né? Porque há muitos espíritos que não conseguem encarnar ainda. Demoram muito tempo no plano espiritual para conseguir uma chance reencarnatória. Então, por isso que quando a doutrina espírita se posiciona na questão do aborto, dos corpos, né, dos espíritos que têm uma encarnação com anencefalia, por que a doutrina é tão enfática em ser contrária a qualquer tipo de eutanásia ou de morte provocada? Porque reencarnar é uma bênção. É uma bênção e uma necessidade para nós. Né? Diz o Divaldo Pereira Franco que os espíritos que reencarnam com essa expiação duríssima da anencefalia são suicidas, né? Que provavelmente deram um tiro na cabeça, então lesaram toda a sua parte, né, cerebral. E a reencarnação com esse tipo de anomalia é para poder depurar o perispírito, para ele ter a chance de reencarnar melhor na próxima. Então, quem somos nós para impedir que essa chance possa acontecer, né? Então, por que a gente é tão contrário a qualquer coisa que termine com a vida antes do seu tempo? Porque a vida é um valor muito importante para a gente. Então, nós temos uma dívida sagrada com o nosso pai e com a nossa mãe, por a gente conseguir estar vivo, por a gente ter esta vida. O que a gente vai fazer com ela aí já está conosco. Mas a oportunidade de vir à luz, de nascer na terra, a gente deve ao nosso pai e à nossa mãe. Diz o Evangelho, então, que essa dívida sagrada, que é a dívida da vida, não tem